Olá, tudo bem? O assunto da aula de hoje é a respeito de porcentagem, resolução de problemas e diferentes formas de representação, então, da porcentagem. Afinal de contas, o que é a porcentagem? A porcentagem é uma razão que pode ser indicada por meio de uma fração ou de um número decimal. Por exemplo, 81% é o mesmo que eu falar que é 81 partes de um total de 100, ou 81 dividido por 100, ou 81 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,81. Ou seja, 81% pode ser representado de diversas maneiras, como 81 sobre 100, como 0,81. E podemos aplicar diferentes estratégias de resolução para o cálculo de porcentagem. Como, por exemplo, eu tenho a regra de 3, eu tenho o cálculo proporcional, posso também trabalhar com a multiplicação por números decimais, entre outras, até a forma fracionária dá para calcular então as porcentagens. Porém, nós vamos enfatizar essas, a regra de 3, o cálculo proporcional e a multiplicação aí por um número decimal. Então, vamos lá. Em um campeonato de futebol, o time de Pedro cobrou 40 escanteios e 20% deles foram convertidos em gols. Qual é o número de escanteios que não foram convertidos em gols? Bom, então veja bem, o problema fala a respeito de um campeonato de futebol, não é uma informação importante para mim. O que é importante? Os 40 escanteios, e prestar bem atenção nessa informação. 20% deles foram convertidos em gols. O que ele quer saber é o número de escanteios que não foram convertidos em gols. Vamos resolver então essa informação, esse problema, com algumas informações aqui. O número de escanteios, 40. Quantos foram convertidos em gols? 20%. Então, eu posso deduzir o seguinte: se 20% foi convertido em gols, significa então que 80% não foram convertidos em gols. Ou seja, quando ele dá uma informação, eu posso deduzir a outra, de modo que a soma das porcentagens aqui sejam sempre iguais a 100%. Então vamos lá. Novamente, ele cobrou 40 escanteios. Desses 40 escanteios, 20% resultaram em gols e 80% não resultaram em gols. Resolvendo essa porcentagem aqui por meio de uma regra de 3. Como 40 é o total de escanteios que eu tenho, ele vai ser representado como 100%. E vou calcular quanto é 20% então de 40. Lembrando que a regra de 3 tem aquela regra básica, Quando você diminui uma grandeza, se a outra grandeza também diminui, nós multiplicamos aqui, multiplicação em x, tá ok? Então, 100 vezes x é igual a 20 vezes 40. Efetuando os cálculos, chegamos que o valor de x é 8. Ou seja, o que significa esse 8? Significa que dos 40 escanteios que foram cobrados pelo time, 8 foram convertidos em gols. Então, quer dizer, o time de Pedro foi lá, cobrou 40 escanteios e 8 desses escanteios foram convertidos em gols. Porém, o problema pergunta quantos escanteios que não foram convertidos em gols. Aí eu tenho várias formas também de calcular essa resposta final. Porém, eu posso pensar assim: se o total de escanteios cobrados foram 40, eu faço 40 menos 8, que dá 32. Portanto, 32 escanteios não foram convertidos em gols aí pelo time de Pedro. Outra forma também de calcular usando a regra de 3. Como 20% dos escanteios foram convertidos em gols, temos então que 80% não foram convertidos. Então, posso calcular 80% de 40. Mesma forma aqui, multiplicando em cruz, 100x igual a 40 vezes 800, chegamos a 32, que são os 32 escanteios que não foram convertidos em gols.
Uma outra maneira também de trabalhar é através do raciocínio proporcional, né, que antecede a regra de 3. Então, ó, 40 é 100%. Uma forma é encontrar quanto é 1%, para isso a gente divide um lado da proporção por 100, o outro também por 100. Isso é importante, dividir sempre pelo mesmo número, ou multiplicar sempre pelo mesmo número. Então, nesse caso, 100 dividido por 100 deu 1, 40 dividido por 100, 0,40. Como eu quero descobrir 20%, multiplica 1% por 20, 20%. 0,40 vezes 20 resulta em 8. Portanto, 40 menos 8 vai dar 32. Então, 32 escanteios que não foram convertidos em gols. Outra maneira também de trabalhar aqui com o raciocínio proporcional é, ao invés de calcular os 20%, calcular então os 80%, que já dá a resposta direta para a gente. Da mesma forma, calcula aqui quanto que dá 1%, né, dividido por 100, 40 dividido por 100, depois pega esse resultado e multiplica por 80. Então, esse lado da proporção multiplicado por 80, 1% vezes 80, 80%, 0,40 vezes 80, 32. Portanto, 32 escanteios não foram convertidos em gols pelo time de Pedro. Outra maneira também de trabalhar esse cálculo de porcentagem direta é através da multiplicação por número decimal. Por exemplo, o 20% ele pode ser representado como sendo 0,20. Então, eu faço 0,20 vezes 40, que dá 8. Aí, da mesma forma anterior, 40 menos 8, 32, que são os escanteios que não foram convertidos em gols. Então, para calcular a porcentagem, é só transformar a porcentagem no número decimal, pegar esse número decimal e multiplicar pelo todo que eu tenho. Ou então, poderia calcular os 80% de 40. Então, seria 0,80 vezes 40, que resulta em 32, que corresponde aos gols que não foram marcados, não foram convertidos, aliás, né? Os escanteios que não foram convertidos em gols pelo time de Pedro. Outras situações também que é muito comum aparecer aqui, o uso da porcentagem. Uma TV foi vendida à vista com 20% de desconto por R$ 1.200. Qual era o preço dessa TV antes do desconto? Opa, uma situação diferente, né? Eu fui lá, comprei uma TV, ganhei um desconto de 20% e paguei por ela R$ 1.200. Aí a pessoa pergunta, mas quanto que era o preço dessa TV antes do desconto? Então, veja bem, observa que o desconto de 20% é o mesmo que pagar 80% do valor inicial do produto. Então, eu posso dizer que esses 1.200 que eu paguei pela TV correspondem a 80% do valor inicial dela. Então, quanto que era o todo? Quanto que era o 100%? Então, montamos a regra de 3. 1.200 corresponde a 80%, 100% corresponde a quantos? Efetuando aqui a multiplicação em x, chegamos ao resultado de 1.500. Portanto, antes do desconto, essa TV tinha o preço de R$ 1.500. Aí, você pode trabalhar com as atividades, com os exercícios da página 47 e 48 do livro didático. Depois, no caderno de atividades, também tem atividades relacionadas com esse assunto de porcentagem na página 31 e 32. Bons estudos, uma ótima semana para você e até a nossa próxima videoaula.